Olá, irmãos, vamos fazer mais uma meditação na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse. O apóstolo João recebe uma revelação de Cristo ressuscitado e recebe também uma ordem expressa para escrever tudo aquilo que João estava vendo e ouvindo nesta revelação. João estava preso na ilha de Patmos. Era uma ilha no mar Mediterrâneo que era usada para servir de presídio para o Império Romano, né? Para ali iam várias pessoas, assassinos e principalmente os cristãos que eram perseguidos, né, pelo Império Romano. Então estava ali João, o apóstolo, né, com uma idade já avançada, em torno de 90 anos, estava ali e João, em oração, recebe esta revelação de Cristo, né, e recebe esta ordem para escrever às igrejas, e as 7 igrejas, né, que estavam ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então eram 7 igrejas, né? Existiam mais igrejas, mas foi endereçada a 7, que estava lá uma igreja em Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes e Tiatira. Hoje nós vamos ver a igreja em Pérgamo. Está no capítulo 2, versículo de 12 a 17. Os irmãos podem acompanhar. Carta à igreja em Pérgamo, que diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então veja só que esta igreja recebe tanto elogios como críticas, né? Então, a quem é que é endereçada esta carta? Ao anjo da igreja. Quem é o anjo? Era o pastor, né? Era o líder religioso daquela igreja. E quem é que escreve esta carta? Quem é que manda escrever esta carta? O próprio Cristo ressuscitado, que se revela a João, e João então escreve, e esta carta chegou a essas 7 igrejas, né? Claro que não tinha carta para todos, né? Elas iam passando de igreja em igreja, iam sendo lidas nessas igrejas. Então, quem é que escreve, quem é que determina? O próprio Cristo, né? Aquele que tem a espada de 2 gumes, né? Que com essa espada de 2 gumes é como se fosse a palavra de Deus, né? No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né?
e penetra até o ponto antes de dividir alma e espírito, né? Se é que existe essa divisão entre alma e espírito, mas é como se a palavra de Deus penetrasse no coração da pessoa e abrisse o entendimento das pessoas, né? Então, Jesus Cristo se identifica como essa espada de dois gumes, né? Ou seja, que é a palavra de Deus. E faz ali alguns elogios, né? Porque era uma igreja que perseverava, né? Apesar da perseguição pelo Império Romano, né? O Império perseguia os cristãos, as igrejas que se reuniam assim eram perseguidas. Então, eles tinham esse medo, né? Por causa dessas perseguições pelo Império Romano. Por isso que Cristo chama ali o trono de Satanás naquela área ali, naquela cidade, tinha um templo em que era dedicado ao imperador. Para ali as pessoas cultuavam o imperador. Então, veja só a mentalidade ali desse povo, né? Eles tinham que cultuar o imperador. E aqueles que não cultuavam eram perseguidos e muitos até mortos, né? No caso esse moço que é citado aqui, Antipas, foi provavelmente um cristão daquela igreja ali que foi martirizado, né? Então, mas é uma igreja que recebe esse elogio porque não negou a fé em Cristo, né? Ainda nesse período aí da perseguição, em que nos dias de Antipas houve uma perseguição ferrenha para esses cristãos, e esse Antipas aí provavelmente foi morto por causa da perseguição. Então, a igreja que recebe esse elogio, né? Porque é uma igreja que perseverava apesar da perseguição, né? Pelo Império Romano. Mas essa igreja recebe também algumas críticas, né? Então, conforme eu disse, não existe igreja perfeita. Todas as igrejas, qualquer igreja espalhada pela face da terra, elas têm elogios e têm críticas. Não existe nenhuma igreja perfeita na face da terra, né? Elas podem ser boas durante uma fase, mas vai haver fases boas e fases ruins, de acordo com os problemas que surgirem dentro das igrejas, né? Divisões, erros doutrinários, né? Então, irmãos que não são tratados bem pela liderança. Então, esses problemas que vão ocorrer nas igrejas. Então, um conselho que eu dou para os irmãos é de não ficarem procurando onde tem uma igreja boa. Pode até ir para conhecer, se você não faz parte de nenhuma igreja, pode até pesquisar, né? Ir visitar as igrejas. Mas se você sai de uma igreja porque houve algum problema, né? Se aborreceu com algum problema com alguma liderança, algum irmão, né? Então, se você sai de uma igreja por causa de pessoas, é porque você não foi para a igreja por causa de Cristo. Então, tenha paciência, procure contornar as coisas, porque esses problemas passam, porque não existe uma igreja perfeita na face da terra. A salvação é tua, você e Cristo, tá? Então, mantenha-se paciente, né? E persevere. E essa igreja em Pérgamo recebe críticas, né? Porque ali nessa igreja havia falsas doutrinas, né? Havia heresias, né? Havia a doutrina de Balaão e também a doutrina dos nicolaítas, né? Essa doutrina de Balaão é em alusão a um profeta que viveu lá no tempo do povo de Israel, ainda no deserto, né? Houve um certo profeta que amaldiçoou, aliás, ele abençoou o povo de Israel, né? Ele foi até pago pelo rei moabita, para Balaque, né? Para que amaldiçoasse o povo de Israel. Mas aí esse Balaão falou: como é que eu posso amaldiçoar um povo que é abençoado por Deus? Então ele não quis ir contra Deus, claro.
Mas ele abençoou o povo de Israel, mas depois ensinou falsos ensinamentos, falsas doutrinas, né? Com respeito ao uso de alimentos sacrificados a ídolos, né? A prostituição. Isso depois ele perverteu o povo de Israel. Então, havia então nessa igreja em Pérgamo esses falsos profetas, né? Que tinha esse hábito de desviar o povo de Deus, além também dessa doutrina dos nicolaítas, que utilizavam carnes sacrificadas aos ídolos. Então, essa crítica aqui, Deus não se agrada desses desvios de doutrina, desvio de conduta dentro de uma igreja. Uma igreja de Cristo é somente para anunciar o Evangelho. E o que é Evangelho? Anunciar que Cristo se revelou aqui na terra, né? Cristo é a revelação de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e que agora vive. É o Deus vivo que existe nos nossos dias, por meio do Espírito Santo, conduzindo a igreja e conduzindo cada um de nós. Então, recebeu então essas críticas, né? E também aí recebe algumas instruções, né? E que instruções são essas? Para que se arrependam do que eles estavam fazendo de errado. Arrependam-se significa uma mudança total, uma mudança de direção, né? O arrependimento, né, de uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, ela se transforma. A cada dia ela vai procurando se melhorar e não voltar para os erros anteriores. Então, isso é o arrependimento. Então, essa instrução que Cristo dá para aquelas lideranças, para aqueles membros daquela igreja, para que eles arrependam-se, né? E continue somente perseverando no nome de Jesus Cristo, porque aqueles que perseverarem até o final, no nosso caso também, nós que estamos perseverando até a nossa morte, né? Vamos perseverar com a nossa fé em Cristo. Ao vencedor daquelas igrejas e ao vencedor também, para nós, teremos então esse maná, né? Que é um alimento espiritual, né? O alimento espiritual que é a palavra de Deus que é a Bíblia Sagrada, que nos corrige, que nos julga, a palavra que nos julga, né? Então, é esse alimento que nós temos que ter todos os dias, né? Você vai lendo aos pouquinhos, vai ouvindo as mensagens bíblicas e você vai certamente se edificar e crescer mais espiritualmente para seguir ao Deus vivo, que é Jesus Cristo ressuscitado. Então, que Deus nos proteja e nos conduza nessa nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém.